Olá, seja muito bem-vindo à nossa live especial de hoje. Hoje temos motivos para celebrar e nós da Oxi3 preparamos uma live especial. Hoje, dia 8 de setembro, é o Dia Mundial da Fisioterapia. E é claro que nós da Oxi3 não poderíamos deixar de estar trazendo para você, profissional da área de saúde estética, um pouco mais de informação e celebrar aí tantos métodos e também a cada trabalho dos nossos queridos fisioterapeutas. E hoje nós vamos estar trazendo um conteúdo especial para você, que é a fisioterapia dermatofuncional. E o nosso convidado, ele é mais do que especial, o nosso parceiro da Oxi3, Dr. Leonardo Nakamura, ele que há 15 anos aí é fisioterapeuta e todas as vezes que nós fazemos uma live com ele, compartilhamos conteúdo, essa live fica com certeza marcada aí para pedir bis, né? Porque o profissional, muito mais do que saber, ele traz pra gente, né, todo o conhecimento. E o Leonardo Nakamura, ele é um convidado mais que especial. E nesse dia, onde nós temos motivos para celebrar, então, a gente vai estar celebrando junto com informação e com aquilo que nós amamos, né? Vamos falar sobre ozônio e vamos falar também sobre a fisioterapia. Hoje vamos então fazer uma live especial. Nossas lives são toda terça-feira, porém, nesse dia que é quarta-feira, dia 8 de setembro, nós marcamos essa live especial. Se você está assistindo através do nosso canal do YouTube ou se você está assistindo através das gravações aqui do IGTV, então fica atento, espera, não sai dessa live. Se você está ao vivo, então não saia dessa live para que nós possamos compartilhar muito conteúdo. Esse é aquele momento que, se você está assistindo a gravação, você vai deixar o seu like, e se você está assistindo ao vivo, nós vamos estar compartilhando essa live com mais pessoas. Vamos ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas? Se você conhece um fisioterapeuta e hoje você deseja homenagear esse fisioterapeuta ou passar conhecimento sobre o dermatofuncional, então vamos lá, clica aqui nesse aviãozinho e compartilha essa live comigo. Vai aparecer os contatos que você mais interage, né? Quando você clicar nesse aviãozinho. E aí você vai compartilhar comigo essa live para que nós possamos alcançar mais pessoas. Durante a live nós vamos então ter algumas perguntas que nós vamos estar respondendo. Aqui embaixo tem um pontinho de interrogação. Você pode estar de uma forma mais fácil para que eu possa estar compartilhando com o nosso convidado. Você pode estar fazendo suas perguntas durante toda a live aqui nesse ponto de interrogação. Eu já quero então convidar o meu convidado, Dr. Leonardo Nakamura. Vamos aguardar aí a entrada do Dr. Leonardo. E vamos falar então. Olá! Olá, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Dr. Leonardo? Tudo. Em primeiro Quanto lugar, tempo, quero né? dizer que a gente já estava com saudade das suas lives, Dr. Leonardo. Imagina, estou sempre à disposição. Muito obrigada nesse dia especial, né? Hoje nós temos uma live atípica, a nossa live geralmente é na terça-feira. Porém, nesse dia, que é o Dia Mundial da Fisioterapia, nós da Oxi3 não poderíamos deixar passar em branco, né? Não poderíamos deixar de falar um pouquinho e de parabenizar através de conteúdo, né? Esses profissionais que têm somado tanto. E quando a gente criou esse desafio, né, de fazer essa live hoje especial, a gente, é claro, lembrou do grande profissional que sempre é parceiro aqui com a gente, que é o Dr. Leonardo. Então, em primeiro lugar, eu quero dar parabéns, né? Parabéns a você nesse dia. Eu acredito, Dr. Leonardo, que datas não são apenas momentos que nós temos para poder falar sobre um assunto, não, mas também para celebrar, porque todo profissional tem uma jornada, né?
uma jornada de estudo em primeiro lugar, depois uma jornada na ação cotidiana e os desafios que essa profissão ela vai tendo, né? Porque todos nós temos desafios. Então, esse dia, apesar de ser, às vezes, algo que passa tão batido, ele tem que ser, sim, celebrado, porque quando nós falamos sobre uma profissão, nós falamos de tudo que está por trás dessa profissão, né? Então, eu sei que por trás de uma profissão existe sacrifício, existe estudo, existe, sim, prioridades, muitas vezes, que precisam ser colocadas. Existe uma história, né? Então, em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns a você e a todos os profissionais que estão nos assistindo ou vão nos assistir, porque eu sei que hoje a gente precisa celebrar, sim, celebrar a decisão de cada um, né, de transformar um pouquinho, não só a sua vida, né, mas um profissional da área de saúde estética, eu acredito que ele também foi chamado para poder estar trazendo benefícios para os outros, e isso é muito especial. Então, parabéns em primeiro lugar. Ah, obrigado. E aí, doutor Leonardo, a gente separou, eu fiquei sabendo hoje que eu tenho a Bruna que me ajuda ali nas divulgações, ela falou, olha, a gente escolheu um tema, a gente conversou, a gente pensou num tema que fosse falar um pouquinho desse universo, mas que fosse de encontro também com a necessidade que nós percebemos aqui na empresa. Então, hoje, como é o Dia Mundial da Fisioterapia, nós vamos falar sobre duas coisas que nós amamos, né? Ozônio e fisioterapia. Antes de iniciar nossas perguntas, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está em casa, que não conhece o Dr. Leonardo Nakamura. Fala um pouquinho aí da sua trajetória, da sua história, principalmente na fisioterapia, né? Porque esse é o nosso motivo de celebrar hoje. Sim. Bom, eu sou o Leonardo, né? Sou fisioterapeuta já há uns 15 anos. Tenho mestrado em psicogerontologia, algumas pós-graduação na área da fisioterapia, né? Fisioterapia do esporte, fisioterapia na geriatria e gerontologia, fisioterapia na saúde da mulher, fisioterapia em dermatofuncional, acupuntura e quiropraxia e a própria pós-graduação em ozonoterapia. E eu até que, conversando com a sua assistente, né, eu quis trazer esse tema também, porque eu vejo, né, durante a minha carreira toda, eu estive dentro da fisioterapia esportiva, a fisioterapia ortopédica e a acupuntura. Uhum. Quando eu vim para o universo da ozonoterapia, há 4 anos atrás, a minha carreira em si deu um start, deu uma mudada. Uhum. Vendo os resultados que a ozonoterapia trazia na estética. Eu, particularmente, era até um crítico um pouco do fisioterapeuta virar um dermatofuncional. Uhum. Eu entendia que essa área era muito mais assim, deixa para os esteticistas, deixa para os biomédicos, deixa para outras áreas, mas o físio tem tantas outras importâncias. Mas quando você começa a atuar na área da dermatofuncional, a gente vê que não é tão, como se diz, as pessoas têm um certo preconceito de falar que é algo supérfluo, assim. Mas quando a pessoa começa a tratar realmente da sua beleza, a gente consegue estar curando uma depressão, está curando uma síndrome do pânico, está tratando, tirando essa pessoa daquele isolamento social, porque agora ela se sente melhor com o seu próprio corpo, ela tem uma aceitação melhor. Então não é tanto só cuidar da beleza, mas quando a gente cuida dessa beleza externa, a gente está cuidando da beleza interna. E conversando com a Bruna, e por que eu quis trazer esse dermatofuncional, né? Justo no Dia Internacional da Fisioterapia, porque eu vejo que esse é um ano de um marco na fisioterapia dermatofuncional. Apesar de eu também ter a graduação de enfermeiro, estou terminando a biomedicina aí, em breve, o ano que vem eu consigo, acho que terminar. Eu vejo um marco hoje na fisioterapia dermatofuncional, com a entrada dos injetáveis, que até então havia-se uma certa proibição. Ela ainda permanece, mas hoje já há autorização dos fisioterapeutas estarem cursando cursos de botox, de preenchedores, de bioestimuladores.
E mesmo da ozonoterapia, né, que muitos físicos ainda têm aquela dúvida, o fisioterapeuta pode fazer ozonoterapia por se tratar de um injetável? Sim, a lei caiu quando autorizaram o fisioterapeuta a fazer o Carbox. Sim. Já era um gás ali, então a mesma coisa, a mesma lei que pendura para o Carbox é a mesma que procede para a ozonoterapia. E aí foi se crescendo, e a gente vê hoje muitos físicos já trabalhando com popox, com os preenchedores, com técnicas mais invasivas, trazendo um resultado muito mais satisfatório ao paciente. E é claro, com a ozonoterapia revolucionando realmente o mercado da fisioterapia dermatofuncional, não só da fisioterapia dermatofuncional, mas de todas as outras profissões que aderem à ozonoterapia na estética em si, por conta dos resultados que vem apresentando dia após dia, né? A gente vê a ozônio crescendo gigantemente, né? A gente viu 4 anos atrás, o negócio não era, né? Estava ainda caminhando a nível Brasil, apesar de ozônio ser algo muito antigo, a gente vê lá os primeiros relatos ainda já no 1890, 98 ali, então a gente vê algo muito antigo, que sim, tem comprovações científicas, sim, tem artigos publicados, meta-análise e tudo mais, e que sim, dá resultado. Fantástico. Então, vamos falar um pouquinho hoje, então, sobre... A gente está celebrando, você que está chegando agora na nossa live, nós estamos celebrando hoje, dia 8 de setembro, é o Dia Mundial da Fisioterapia. E o doutor Leonardo estava falando por que ele escolheu, então, falar sobre esse tema, né? Que é a fisioterapia, olhando para esse olhar nesse olhar da beleza, né? A gente sabe, eu mesmo, antes de conhecer o ozônio, eu tinha uma visão muito errada, né? Quando nós olhávamos para o fisioterapeuta, eu pensava assim, não, fisioterapia é só para dor, né? A gente pensava, eu tinha há Sim. 5 anos atrás, eu tinha essa falso pensamento, que o fisioterapeuta, então, era aquela pessoa que ia cuidar da dor, né? E a gente percebe, eu trabalho com muitos fisioterapeutas, eu quero dar um beijo aí para todas as fisioterapeutas, a todas as mulheres, os homens que, né, decidiram amar a beleza também e cuidar também dessa parte estética. A gente vê resultados fantásticos e nos últimos anos mais presente, né, nessa parte estética. Então, dentro da Oxi 3, eu percebo o avanço. E mais do que isso, doutor Leonardo, eu percebo a consciência de você analisar essa parte mais dermatológica de uma forma sistêmica. Porque nós não podemos só ter beleza e não pensar na saúde, né? E quando pensamos na saúde, nós expressamos beleza. Então, são coisas que andam juntas, né? Então, quando nós olhamos para o trabalho do fisioterapeuta, nós percebemos que é um trabalho cada vez mais funcional, olhando o ser como um todo, se desenvolvendo e crescendo. E quando nós falamos do ozônio nesse sentido, então nós construímos algo que é o que exatamente todos nós desejamos, né? Um trabalho seguro, você tem aí o poder, né, de trazer saúde e beleza. Você não tem aquela preocupação, às vezes, que muitos profissionais tinham no começo, né? Hoje, graças a Deus, eu acredito que a gente, principalmente do ano passado para hoje, a gente vê o crescimento da ozonoterapia no Brasil e no mundo de forma muito expressiva. E principalmente nessa área estética, né? Eu, há 4, 5 anos atrás, a gente não via falar tanto da ozonoterapia na parte de estética. E hoje, a gente vê se tornando algo gigante aí dentro do Brasil. Por quê? Porque a gente vê os resultados. Então, eu queria fazer algumas perguntas em relação esse assunto, para que você que está assistindo ao vivo, ou você que está assistindo através do nosso canal do YouTube, ou aqui no Instagram, você possa crescer aí em conhecimento, porque eu sei que o Dr. Leonardo é fera, e ele, mais do que ser fera, ele sabe ensinar, né? Então, isso que importa. Porque às vezes a gente sabe muito, mas não consegue expressar. E o Dr. Leonardo, ele é bom de explicação, gente. Então, já vou fazer aqui. Se você tem alguma pergunta, vai fazendo perguntas aqui, tá? Durante a live.
tem um pontinho de interrogação aqui no lado direito da tela, porque depois eu vou estar respondendo com o doutor Leonardo. Vamos lá então, doutor Leonardo, primeira pergunta de hoje. Quando nós olhamos para o ozônio dentro desse mundo da fisioterapia, por que hoje nós podemos perceber o crescimento da ozonoterapia na parte dermatológica? Qual é a questão, né? Qual é o grande benefício? Da onde vem o grande resultado? Olhando para o ozônio, como que você pode ver que é um resultado sem o ozônio nessa parte dermatológica e com o ozônio? Tá. Você sabe que a gente já faz um tempo que a gente faz live junto, né? Eu acho que já uns 2 aninhos quase aí. E durante esse tempo, as coisas foram se alterando bastante, as coisas foram evoluindo. A gente tinha um destaque no ozônio muito na gordura localizada e na perda de piso, que realmente emagrece, que realmente perde medidas, que a gente consegue ver isso no nosso dia a dia. Às vezes em curso eu mostro ali para a pessoa, para os alunos com a ultrassonografia, como o ozônio está agindo na célula de gordura em si. E a gente tinha um outro grande destaque do ozônio nas celulites, que são consideradas áreas frias. E aí, quando a gente chega ali com uma câmera termográfica, identifica a área fria, após a aplicação do gás, e vê aquela área toda vascularizada, criando-se angiogênese, e realmente tratando aquela celulite, a gente fica meio pasmo assim, de como o ozônio é ótimo nessas áreas. Então, tinham sim esses grandes destaques, que ainda permanecem, mas o que eu vejo com o passar dos anos, coisas foram sim evoluindo, e hoje eu acho que tem outros grandes destaques que a gente vale a pena a gente citar. Por exemplo, nas complicações cirúrgicas, nas complicações plásticas. Sim. Então a gente via aquelas decências, que é muito comum na cirurgia plástica, né, uma complicação em si, aonde a gente chega a paciente no nosso consultório ansiosa, nervosa, né, às vezes com sinais de necrose, pensando que vai perder muitas vezes aquela prótese mamária, vai perder o bico dos seios, enfim. E a paciente tendo que fazer o uso da câmera hiperbárica para o fechamento das decências em si. E o ozônio evoluiu muito nessa área, porque se a gente pensar numa câmera hiperbárica, né, um local fechado, então quem tem síndrome do pânico não fica, quem tem depressão não fica, né? E o alto custo de uma câmera hiperbárica. Sim. Hoje em dia, o ozônio consegue muito bem tratar essas decências. Já temos artigos científicos que demonstram que a ozonoterapia muitas vezes é até mais eficaz do que a câmera hiperbárica no fechamento dessas decências e muito mais barato e no tempo muito mais rápido do que uma câmera hiperbárica. Então isso, acho que as coisas foram evoluindo nesse sentido. Então hoje a gente já vê muitos cirurgiões plásticos indicando essas complicações cirúrgicas para nós. Um exemplo foi a decência, outro temos as necroses, outros as cicatrizes anestésicas, os próprios hematomas naquela cirurgia, né, pós-cirurgia, vinha um hematoma causando processo inflamatório e dor. O ozônio combate processo inflamatório, combate dor, combate o hematoma. Então, a área é ampla demais. O ozônio trata vasos, o ozônio trata celulite, estrias, olheira, acnes, alopécias, enfim. Mas a gente viu essa evolução de não só tratar agora, mas a gente entra nas complicações cirúrgicas, e eu falo, e eu já começo também a mudar um pouco os meus cursos, as minhas abordagens, também no pré-cirúrgico, por que não? Sim, na No preparação. local, na preparação, no local ali onde vai fazer a sutura, por que não aplicar um gás antes? Se você já sabe que numa abdominoplastia o corte vai ser naquela linha, por que não aplicar um gás antes? Para já nutrir melhor aquele tecido, para já levar angiogênese, levar ATP, oxigenação, enfim. Tudo isso vai contribuir para que realmente se feche o local da sutura.
garantindo um bom tratamento para esse paciente. E por que não também tratar no preventivo, esperar vir a decência, a necrose? Não, né? Partiu ali da cirurgia, por que não já começar com bag, ou até dentro, esses dias a gente fez até dentro do centro cirúrgico mesmo, o bag, abriu uma abdominoplastia, que apresentou uma complicação cirúrgica de uma necrose. Então, dentro do centro cirúrgico, houve ali a limpeza dessa necrose, a gente embalou o paciente com bag, né? Lavamos a ferida com água ozonizada, passamos óleo de ozônio, fizemos o bag dentro do centro cirúrgico antes do fechamento daquele abdômen. Uau, E aí depois fantástico. que se fechou, a gente continuou ainda tratando. Então a gente viu que o ozônio durante esse tempo foi crescendo muito. Sim. Nós aqui na Ox, a gente recebe muito, tem muitos profissionais, né, que graças a Deus utilizam principalmente os nossos óleos ozonizados. E às vezes a gente recebe alguns relatos de alguns pacientes. Eu mesmo tive pessoas próximas a mim que fizeram cirurgia e que tiveram necrose, estavam com início de necrose. E você percebe, né, que dentro dessa área de pós-operatório, muitas vezes também a gente utiliza, a gente já falou aqui numa live, em escaras, né, doutor Leonardo, também, que é algo que infelizmente é comum também. Fala um pouquinho sobre isso, né, sobre a importância da utilização. Eu percebo, a gente recebe cada foto, a gente não pode estar, gente, aqui na Oxy, mostrando para vocês todas as fotos que a gente recebe. A gente só pode estar enviando as fotos que são autorizadas. Mas nós recebemos fotos de antes e depois. É algo assim assustador o resultado, né? Quando você olha para um pós-cirúrgico, quando teve realmente alguma complicação, ou às vezes também em relação de pessoas acamadas, né, doutor Leonardo? A gente falou um pouquinho sobre isso em algumas lives. A importância da utilização da água ozonizada, a importância da utilização né, do gás ozônio no local. E aí o óleo também ele vem para trazer uma possibilidade. Às vezes a pessoa não consegue estar fazendo o uso da água ozonizada ou às vezes também de colocar o ozônio medicinal na área. Então o óleo ozonizado também vem como uma ajuda muito grande nesse processo. Explica para a gente qual é o diferencial disso. Sim, porque muitas vezes, né, ou por condições financeiras, ou eu Sim. moro em São Paulo, né? São Paulo é uma Uhum. cidade muito grande, então às vezes eu tenho um paciente que é do outro lado da cidade, então para atravessar o consultório, para ele não vai conseguir todos os dias, ou não vai conseguir 3 vezes na semana, e muitas vezes a gente vai ficar com esse paciente 2 vezes na semana, ali, porque o consultório é longe, eles demoram 1 hora, 1 hora e meia, depende do trânsito de São Uhum. Paulo, 1 hora e meia para chegar no consultório, se chover, então o negócio desanda mesmo, aí até 2 horas para chegar. Então ele vai umas 2 vezes na semana, então tem que ter essa importância do cuidado domiciliar. E aí é onde entra a Uhum. importância dos tópicos, né? Sim. Que seriam os óleos em si. Que a OX3 Uhum. tem o grande diferencial aí desses óleos com nanopartículas, enfim, com todos os óleos, cada um com a sua indicação correta, trazendo diversos benefícios realmente para o paciente, principalmente porque ele não consegue estar no nosso consultório todos os dias. Sim. Então vamos lá, falamos um pouquinho então desse avanço, né? Desse olhar da fisioterapia na parte da beleza. Falamos também na experiência do doutor Leonardo aí nesses últimos anos. E também eu acredito que a gente vai fazendo as descobertas, né, doutor Leonardo? Vamos descobrindo, vamos vendo, vamos percebendo. Falamos um pouquinho naquilo que nós já sabemos, né? Em relação à celulite, à flacidez. Eu sei que a mulherada tá pirando agora, se preparando para o verão, né? Agora chegou aquela hora assim, meu Deus, o inverno tá passando e a gente tá precisando dar um upgrade para se preparar para o verão. Então agora é a hora da parte estética, né? Agora é a hora do emagrecimento, da mulherada querer ficar melhor. Fala um pouquinho sobre os protocolos que você utiliza aí, vamos falar um pouquinho específico em relação à celulite e em relação à gordura localizada. Tá. Sobre a celulite, igual eu falei, né, é considerado uma área fria.
Então a gente pega a Uhum. termografia mesmo, a gente vê toda a área do corpo, tá lá vermelhinha, ou rosa, ou branca, a gente vê a área onde tem a celulite, ela meio azulada, meio esverdeada. Porque a celulite nada mais é do que essa falta de um aporte sanguíneo, né, uma falta da nutrição do Uhum. tecido que vai ocasionar o próprio afundamento, né? E muito mais comum em mulheres, por conta de fisiologia, né, as moléculas, né, as células estão mais separadas, então tendem-se a formação de celulite. E aí, conforme a mulher também usa muito mais roupas apertadas, mais justas, e também isso tudo vai dificultar, além da alimentação, é claro. A ozônio chega realmente para revolucionar essa área da celulite. Então, é instantâneo. A gente vê a aplicação do gás, pega a termo posterior e a gente vê aquela área sendo criando-se um calor, criando um vermelhidão Sim. assim. Ou seja, a própria angiogênese e a chegada de ATP para aquele tecido. Então, mesmo na celulite, que a gente tem 4 graus de celulite, né? Grau 1, 2, Uhum. 3 e 4, onde a 1 e a 2 a gente precisa pressionar para aparecer a celulite, a 3 e a 4 já é mais visível aos olhos. Então, em todos os graus de celulite, a ozonoterapia age muito bem e eliminando elas com o tempo, por Uhum. causa da hiperoxigenação e da chegada de OTP, e fora a angiogênese, a criação de novos vasos chegando na região. Cada grau da celulite existem uma concentração de gás diferente Uhum. para cada grau, né? Eu particularmente não gosto muito de protocolos, porque eu acho que cada ser é É uma indivíduo análise, próprio, né? sim. A gente precisa avaliar muito bem isso. E Uhum. associado ao gás, né, e a troca de roupa, a alimentação, eu uso muito o creme de anticelulite da OX3, né? Uhum. Recomendo aos pacientes que durante o tratamento eles usem ele em casa, como um tratamento auxiliar. Então, geralmente o paciente vem 2 vezes ou 1 vez na semana no consultório, dependendo do grau dessa celulite, e ele faz o domiciliar e os resultados são incríveis. É que hoje eu não trouxe nenhumas fotos antes e depois, mas um dia a gente pode marcar de novo, aí eu mostro todos os resultados E antes e mostrar. depois, em cima da celulite, que a gente Fantástico. já fez em outras lives. Claro. Doutor Leonardo, nós lançamos hoje não, né? Lançamos há pouco tempo o óleo de café verde, né? Uhum. A gente tem o óleo de café verde, ele tem um estimulante muito grande, né? Então a gente utiliza ele nos protocolos capilares, para queda capilar principalmente, e para celulite. É o único café verde do mundo ozonizado. E esse óleo, foi trazido pela empresa Proposta através das propriedades medicinais do café, né? Do café verde, principalmente nesse sentido. Então, para fechar aí o protocolo que a gente usa home care, a gente sempre finaliza com o óleo de café verde. E os resultados dos protocolos que a gente utiliza. Quando a empresa ela traz os protocolos, gente, a gente traz um protocolo, na verdade, como um passo a passo para facilitar a utilização. Mas a análise do profissional, ela é necessária, né? Você precisa passar por uma análise, você precisa verificar. Não é só passar o creme, continuar se alimentando mal, né, doutor Leonardo? Não, Sim, não tomar aquela água que precisa tomar, não ter todo o cuidado que precisa ter. Então, tudo você precisa compreender por que daquela celulite, né? Qual é a grande diferença, doutor Leonardo? Sempre quis perguntar isso para você e acabou que a gente sempre fazia as lives, não dava tempo, né? Qual é a grande diferença da carboxterapia e da ozonoterapia para a celulite? primeiro, o próprio gás, né? Uhum. Uma de gás carbono, o outro a ozônio é complexa por oxigênio em si, né? A gente vê Uhum. ali saindo do aparelho de ozônio 90% de oxigênio e 10% só de ozônio. Então a gente tem algo na ozonoterapia, eu considero um pouco mais eficaz do que o carbox, porque é algo que realmente a célula precisa, de oxigênio, e não Uhum. necessariamente do gás carbono, né?
Mas, enfim, o excesso de gás carbônico, o pessoal que defende a carbox entende que também vai gerar oxigênio no futuro, porque aí a célula é obrigada a respirar melhor, enfim. Então, os dois têm bons resultados. O que eu acho que é mais gritante dos resultados é no caso da gordura localizada. Uhum. O carbox ele desestrutura a célula de gordura, assim como a ozônio. Os dois Uhum. desestruturam. Porém, a ozônio ela é oxidante durante um Uhum. tempo, né? A partir, depois tudo bem, depois de meia hora ela passa a ser antioxidante. Mas nas 30 primeiros minutos ela é oxidante. E essa oxidação ali dentro daquelas células, ela sai quebrando a dupla ligação do CO2, quebrando a dupla ligação da célula de gordura, coisa que a carbox não Não faz. faz. Uhum. Além disso, o ozônio age muito bem com água. Uhum. Então, ela tem um efeito lipolítico, né, que a gente fala assim, de uma Uhum. drenagem linfática. Então, na primeira sessão, a gente já viu o paciente perdendo as medidas, coisa que Uhum. com o carbox não faz. Então, eu tenho duas vantagens da ozônio em cima de um carbox no tratamento de gordura localizada. Uma, só desestrutura a célula, o ozônio, além de desestruturar, faz a quebra da dupla ligação e o efeito lipolítico, Uhum. que faz com Fantástico. que isso ocorra um melhor resultado aos nossos pacientes. Porém, o ozônio tem uma controvérsia aí que todas as terapias, se a gente pensar, todas as terapias do processo do emagrecimento, da perda de peso, é inibindo o ciclo de Krebs. Então a gente Uhum. tem a criolipólise, que causa, né, congela ali as células a um milímetro e vai fazer a morte celular, inibindo o ciclo de Krebs ali na região. A gente tem o carbox, que faz a desestruturação, né? Alguém aqui já falou que a carbox é ácida e age na matriz celular e o ozônio é mais alcalino, assim. E a outra terapias, quando a gente fala de drogas, também inibindo o ciclo de Krebs. Quando a gente fala de enzimas, é inibindo o ciclo de Krebs e o ozônio estimula o ciclo de Krebs. Estimula a formação de ATP. Então, necessariamente, o meu paciente, o ozônio emagrece rápido? Emagrece porque libera testosterona, o hormônio que ajuda no emagrecimento. Regula cortisol irregular, ganha-se peso, ganha massa abdominal, de quadril, enfim. Então, o ozônio regula hormônios, acelera o metabolismo, em contrapartida, fabrica ATP. Se o meu paciente ele não caminhar, não fazer uma atividade física, pode dar um efeito Uhum. rebote e esse paciente acabar engordando pelo esse estímulo do ciclo de Krebs. É claro que para o meu paciente, eu não vou pedir para ele frequentar uma academia, porque um paciente que está lá querendo perder peso, ele não quer ir na academia, Uhum. senão ele não viria até a mim. Então eu digo, querido, querida, desce 2 pontos antes, anda 20 minutinhos por dia, que é o bastante para você perder o que o ozônio criou em Uhum. excedência, né? Criou a mais nesse ciclo de PEP, nesse ATP, porque senão vai ganhar peso, senão vai se transformar em gordura. Isso a gente precisa estar atento ao nosso paciente, analisando todas as outras terapias que faz a inibição e o ozônio estimula o ciclo. Uau, fantástico. Mais uma perguntinha aqui. Ozônio na acne, a Edna perguntou. Fala um pouquinho agora, vamos falar um pouquinho Isso. desse outro protocolo aí que a gente utiliza muito, né? Eu acredito que quando a gente olha aí para a parte dermatológica, a gente pode usar ozônio para tudo, não pode, doutor Leonardo? Pode, para Eu tudo. até hoje não vi uma coisa que não dá para usar o ozônio. Sempre dá para usar o ozônio em alguma coisa aí, né? Mas fala específico aí na acne pra gente. Então, na acne a gente tem algumas concentrações diferentes. Para uma acne ativa, né, a gente vê ela mais ativa, a gente pode entrar com ozônio até um pouquinho estimulando ali no primeiro momento. E depois, no segundo momento, depois que a acne já estiver mais sequinha, a gente acaba modulando, né, o gás no tratamento dessa acne. Mas a acne a gente tem um grande destaque nos plasmas ozonizados, nos PRP Uhum. ozonizados, que aí trata realmente a cicatriz da acne.
deixando aquela Uhum. pele como era antes. A gente consegue preencher todas as cicatrizes criadas pela acne durante o tempo. E aí com técnicas ou de microagulhamento, ou de skin buster com plasma ozonizado, enfim. Tem diversas técnicas que podem tratar muito bem, além, claro, dos tópicos. Doutor Leonardo, uma pergunta. A gente fez uma live falando só sobre os preenchimentos, né? E eu fiquei Uhum. doidinha. Meu Deus do céu. Quando a gente olha para o tempo de durabilidade de um preenchimento com plasma ozonizado, qual é a diferença por exemplo, de um outro produto, né, que a gente utiliza, assim? A vantagem do plasma ozonizado é porque ele é um material autólogo, né, do próprio Sim. paciente. Então, isso já é uma grande vantagem. Então, não existe uma rejeição desse material, por ser dele mesmo. Plasma em si, a durabilidade depende muito do paciente, daquilo que ele Uhum, come e se tem alteração hormonal ou não. uhum, Porque nós pensamos no sangue. O nosso sangue é composto de sais, de glicose, de carboidratos, de proteínas e de hormônios. uhum. Se meu paciente tem uma alteração hormonal, o meu preenchedor dura menos. Se meu paciente faz o excesso do uso de açúcar, o meu preenchedor dura menos. Mas não é uma exclusividade do plasma ozonizado. Se a gente pensar no Botox em si, Mesma coisa. também alimentação. Se você não cuidar da alimentação, vai durar menos. Sim. Até esses dias eu dei aula, o pessoal falou, nossa, o Botox não dura como antigamente. Não é que não dura como antigamente. É que as As pessoas pessoas não estão estão comendo comendo como antigamente, né? como antigamente, pois é. Então é a mesma coisa. Mas a média de duração é de 4 a 6 meses, aonde é Que é a preciso mesma fazer média de retoque. um outro preenchimento, né? Sim, né? O que se pode fazer não é lá muito usual, mas a gente pode sim misturar um pouco do PRP com ácido hialurônico a fim de potencializar o preenchedor. Mas Uhum. geralmente quem procura os PRP, os PRF ozonizados, vai preferir algo natural. Então Natural. não vai Uhum. partir Esse por é o essa grande linha. diferencial, né? Sim. Aqui uma perguntinha. Como seria esse plasma ozonizado? Fala aí pro pessoal. Tá. No plasma ozonizado, a gente retira o sangue do paciente, né? Que quantidade? Não sei, depende do preenchedor, de que área que vai querer preencher, enfim. Leva para uma centrífuga, vai fazer a rotação e o tempo adequado para cada uma das suas finalidades. Depois é a mesma coisa, colhe o ozônio na seringa e puxa só o plasma, e aí ozoniza ele e injeta, igual a gente faz com as autoimmunoterapias, só que agora com plasma. Com plasma. O ozônio vai potencializar tudo aquilo que você conseguiu separar das células dentro da centrífuga. Então, se você separou células de crescimento, o ozônio vai potencializar. Se você separou fibrinogênio, o ozônio vai potencializar. O ozônio vai potencializar tudo aquilo que você centrifugou. Fantástico. Mais uma perguntinha. Poderíamos usar o soro ozonizado para fazer hidrolipo? Pergunta da Sim, com Clarissa. certeza. Então, isso tem crescido muito. Fazer hidrolipoplasia com soro ozonizado. A gente fala de hidrolipoplasia ozonizada, né? Então, sim, tem um resultado muito melhor do que a própria hidrolipo, apenas com o soro comum, né? E Uhum. sempre se atentar, é claro, o uso do ultrassom nos dias posteriores, né? Segue a mesma técnica em si, mas deve se atentar ao uso do ultrassom para realmente fazer a quebra, a vibração das moléculas de gordura, para perder realmente medidas. Tem uma pergunta aqui. No pós-cirúrgico tipo lipo, acho que ela está perguntando qual é o protocolo para utilização, né? No pós-cirúrgico, quando a pessoa faz uma lipo, é a utilização do gás? Depende. No pós-cirúrgico imediato seria dentro de um centro cirúrgico.
Uhum. ou dentro do quarto já, vai, não no centro cirúrgico, no entanto, no caso de uma lipo, né, que a gente vê só as cânulas entrando, então vai no pós-cirúrgico imediato dentro do quarto do hospital. Sim, a gente já pode iniciar aplicando gás local, tanto subcutâneo como o bag, e óleos de ozônio. Aí a gente tem todo o Uhum. pós-cirúrgico aí, imediato e o tardio, que todos isso, o ozônio age muito bem em todas as fases. Desde o imediato e o tardio. Isso. As pessoas sempre perguntam pra gente, Andressa, qual é o melhor óleo para o pós-cirúrgico? Qual que é o melhor óleo para o Dr. Leonardo? Porque eu vou falar o da empresa, mas eu quero saber do Dr. Leonardo. Dr. Leonardo, qual é o melhor óleo? É o amêndoas? É o oliva? Qual é o melhor óleo para o pós-cirúrgico que você gosta de indicar? Tá. Eu tenho usado aqueles da linha profissional, Da linha Premium. Uhum. da linha Premium, né, que é 120 ml lá, né, aqueles... Isso. Uhum. Isso. Tenho usado bastante o de oliva, tem dado um resultado bem interessante, então acho que vale a pena. Rosa mosqueta num segundo momento, para clarear um pouquinho. Às vezes a gente vê, né, aquelas cicatrizes mais escuras, então acho que vale a pena partir depois para um rosa mosqueta e isso daria um resultado melhor. Para os É, pós-cirúrgicos em si. isso. Eu falei errado, tá? Eu falei linha premium, mas não é. É a linha profissional, é aquela linha de cento e Profissional, vinte isso. ml, né? Isso. A gente tem 4 óleos nessa linha, que é o óleo de rosa mosqueta, o oliva, o amêndoas e também nós temos o girassol. O girassol só Ah, o tem girassol, isso. o girassol só tem na linha profissional. A gente não tem ele em pouca quantidade, só na linha de Isso. 120 ml. Então, outra pergunta. Ouvi que o plasma de pessoas mais maduras não teria células do hormônio do crescimento. Será? Sim, não é bem assim. Há uma diminuição do GH, né? E uma diminuição do hormônio chamado DEA, que é considerado o hormônio da juventude. Uhum. Nas pessoas mais maduras, né? E a gente fala essas pessoas acima dos 50 anos, muito se depende, é claro, das atividades físicas, como foi a vida dessa pessoa, né? Enfim, Uhum. durante o ápice da atividade física, a gente vê ali chegando aos 33 anos, né? O ápice da atividade, então tudo depende dessa circunstância. Mas vamos falar na medida geral das pessoas, que a maioria hoje é mais para o sedentarismo, né? Não faz uma prática tão regular. Sim, mas a autoimunoterapia ou a via retal, as vias sistêmicas, elas são capazes de fazer com que o corpo fabrique novamente esses tipos de hormônio, como o GH e o DEA, por exemplo. Então, para o preenchedor, eu precisaria primeiro tratar esses hormônios, então fazendo autoimunoterapia ou via retal, isso depende de cada pessoa, depende de nível de hormônio, qual via é a melhor. Eu não sei te dizer, porque eu precisaria ver o exame da pessoa. A análise, né? Sim, análise do exame, mas sim, então eu consigo, de repente fazer 10 sessões de autoemo antes do preenchedor, porque aí eu vou ter uma garantia que os hormônios estão sendo fabricados. Última pergunta da noite, meu Deus, o tempo voa, né? Vamos lá, fala um pouquinho do ozônio em microvarizes, por favor. Sim. A Edna. O Edna, o sonho tem um resultado bem satisfatório, né, nos microvasos, e com muitas vantagens em cima dos outros tratamentos, que seria a glicose e a espuma. Primeiro, com o ozônio você pode tomar sol, e os Uhum. outros não. Não. O ozônio deixa o vaso íntegro, então ele ganha a elasticidade daquele vaso. Então pense naquela pessoa que tem uma dificuldade circulatória, por exemplo. Então, será que é interessante eu obstruir aquele vaso com uma espuma ou com uma glicose? Não, provavelmente, porque senão vai reter ainda mais líquidos, diminuir a quantidade de vasos do local. O ozônio vai tratar esse vaso, aumentando a elasticidade e voltando que esse vaso fique funcional para aquela pessoa. Então, muitas vezes, é tratando esses microvasos que você vai fazer a pessoa ter uma circulação normal e perder aquele edema, né? Muito presente, aquele inchaço em membros inferiores.
Então o ozônio tem essa vantagem, né, de poder tomar sol, do vaso ficar íntegro, e de preferência, que eu vejo as pessoas não muito aderindo, né, não sei porquê, mas eu acho que permanece as mesmas coisas, cuidados com os outros tratamentos de vaso. Precisaria da meia elástica para que isso tudo ocorresse de uma forma bem eficaz. Fantástico. Gente, doutor Leonardo, fala pra gente um pouquinho do seu trabalho antes da gente encerrar. Eu quero dar só um aviso aqui da Oxy. O doutor Leonardo vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele. Ele é professor de ozonoterapia. Gente, os cursos do doutor Leonardo são fantásticos. A gente tinha marcado em Balneário Camboriú, veio essa pandemia doida, mas eu não desisti de trazer o doutor Leonardo aqui em Balneário, porque ele é um profissional muito completo, né? Ele é um profissional que sempre nos inspira com o conhecimento. Então, antes do doutor Leonardo falar um pouquinho aí do curso, eu quero dar um recado para você que está assistindo. Se você ainda não conhece a Oxy 3, eu quero falar para você que a Oxy é uma empresa de cosméticos, dermocosméticos ozonizados, né? Nós temos uma linha completa, corporal, facial, capilar. E o grande diferencial da empresa é a nanotecnologia. Hoje nós temos uma linha completa, temos uma linha profissional, nós temos uma linha de óleos nanozonizados premium com ativos específicos, clareadores, rejuvenescedores. E nós trouxemos então para o Brasil há 5 anos da Itália essa tecnologia e que estamos dando upgrade a todo momento. Estamos crescendo um pouquinho nessa parte mais veterinária. Lançamos aí um primeiro shampoo ozonizado para os horses, né, para os cavalos. E foi o lançamento do último mês. Então, hoje nós estamos expandindo um pouquinho nessa área veterinária também. Mas o que nós desejamos é trazer para o profissional parceiro a possibilidade de utilizar e também poder indicar com segurança um cosmético que é pensado, que é planejado e que é preparado com muito carinho para os profissionais. Nós temos aqui parcerias, a Oxy trabalha com parceria, com descontos para os profissionais, com treinamentos e com todo o material para ajudar o profissional a montar os seus protocolos e também a utilização aí na sua clínica, né? Ou nos seus protocolos, mas também no home care. Então, se você deseja saber um pouquinho mais da Oxy 3, você pode entrar em contato comigo agora no final da live. Eu vou estar aqui para poder estar respondendo suas perguntas. Se você foi convidado de alguém, né? Se você foi convidado por algum profissional para estar aqui na live, entre em contato com esse profissional, ele vai poder estar te auxiliando. Se você é aluno do Dr. Leonardo, nós temos uma equipe especial preparada para os alunos, para atender os alunos do Dr. Leonardo, para poder estar informando e ajudando aí o Dr. Leonardo no sentido dos nossos cosméticos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, doutor Leonardo, sobre os seus cursos, né? Eu vi que hoje você mandou ali a listagem dos cursos para a empresa. Vai ser um prazer poder estar com você durante todos os cursos. Fala pra gente um pouquinho dos cursos que você ministra, né, por todo esse Brasil. Hoje a gente tem alguns cursos na área da ozônio. Um curso que é o medicinal completo, outro de ozonoterapia avançado na estética com os PRP e PRF. Um terceiro curso de ozonoterapia avançado na ortopedia, também com PRP e PRF ozonizado ali dentro das articulações, além da pós-graduação em ozonoterapia, que já temos várias turmas em São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro e Curitiba. E os cursos de ozônio, a gente viaja aí o Brasil todo, divulgando, né, Palmas, Marabá, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. E sempre na tentativa de ajudar realmente as pessoas a divulgar a técnica, que é o maior objetivo é isso, né? Que a ozônio cada vez mais fique reconhecido, que seja igual lá Cuba, onde tem hospitais, que dentro do pronto-socorro, a UTI, enfermaria, tudo é só tratado com ozônio. Isso o meu principal objetivo, né? De divulgar realmente a técnica, de formar cada vez mais pessoas para que o ozônio cresça muito mais do que já cresceu nesse tempo que a gente já está junto. Estou à disposição
né? Caso alguém tenha alguma dúvida, pode mandar no privativo. E também queria desejar aí um feliz Dia dos Fisioterapeutas para todos que acompanharam a live, que são físios, né? Essa profissão tão linda que cresce e se renova a cada dia após dia. Verdade. Gente, a live vai ficar gravada. Pergunta aí da nossa ouvinte. Vai ficar gravada. Você pode compartilhar essa live com um profissional, com um amigo, para homenagear aí esse dia tão especial. Mais uma vez, parabéns a você que se dedica à beleza, à saúde, a levar a sua profissão de diversas formas. Nós da Oxi 3, hoje realizamos essa live especial para homenagear você e passar um pouquinho do conteúdo aí do Dr. Leonardo. Você pode entrar em contato com ele nas suas redes sociais. Eu tenho certeza que você vai poder ter informações dos cursos, da pós-graduação e também vai poder ter informações aí sobre o trabalho dele. Se você deseja alguma informação da Oxi 3, eu vou ficar 15 minutinhos agora ao vivo. Se você está assistindo através do canal do YouTube, pode chamar a gente. Aqui no finalzinho vai ter um link do WhatsApp. Nós estamos à disposição. Gratidão mais uma vez, doutor Leonardo. Muito obrigada. Um beijo aí no seu coração. Que Deus abençoe muito você. E espero você nas próximas. Vamos marcar já as próximas lives aí para a gente poder continuar compartilhando saúde e beleza através do ozônio. Gente, obrigada por estar aqui. Todos vocês. Compartilha a live, vai ficar gravada. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.